Olá, sejam bem-vindos aos Cientistas do Bem-Estar. Aqui você vai encontrar muitas pessoas apaixonadas pela ciência do bem-estar e nós falaremos para vocês sobre algumas especialidades e como elas, né, se linkam ali nas emoções. E hoje eu não poderia contar com a presença de ninguém menos do que o Dr. Henrique Cide, que é uma pessoa que eu admiro muito e que está me dando a honra de estar aqui estreando o nosso programa. Bora lá? Henrique, seja muito bem-vindo e obrigada por estar aqui conosco. Nossa, na verdade é uma grande honra para mim estar aqui presente. Em primeiro lugar, pela admiração que eu tenho por você, Linda, pelo carinho que eu tenho, pela admiração pelo seu trabalho. E em segundo lugar, porque como você, eu adoro poder divulgar para as pessoas tudo aquilo que a gente aprendeu no decorrer de uma vida e coisas que vão ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. Então, isso é um super prazer para mim e eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar muita informação bacana para a turma. Espalhar sementinhas aí de conhecimento. E uma das intenções que nós temos aqui é desmistificar algumas coisas, né? As questões da terapia e a questão, por exemplo, da medicina tradicional chinesa, que é a grande especialidade do Dr. Henrique. Ele atende na área de oftalmologia, mas a medicina tradicional chinesa é sua grande paixão, né, Henrique? E como a MTC, a gente intimamente chama assim, pode ajudar nas questões das emoções. E tem uma coisa super importante também, gente. Tanto na questão da terapia quanto na questão da MTC, as pessoas colocaram elas no nível que não é o real, que não é a maneira com a qual ela quer fazer essa diferença no mundo, num pedestal como se elas fossem inalcançáveis. Não é verdade. Ambas estão aí ao alcance de todos e as pessoas apaixonadas, nós cientistas apaixonados por isso, estamos aqui justamente para que vocês entendam como elas podem te ajudar no dia a dia. Henrique, eu começo perguntando para você o seguinte: o que é a MTC e como ela pode nos ajudar nas questões das emoções? Então, a medicina tradicional chinesa, esse nome, medicina tradicional chinesa, na verdade é um nome mais recente. Uhum. Recente que eu digo, talvez de 50, 80 anos para cá. No passado existiam lá na China duas linhas completamente diferentes que seguiram de forma diferente, que uma foi a linha da acupuntura, que tudo descende do primeiro grande imperador, o Imperador Amarelo, Huangdi, e que gerou toda essa linha do entendimento sobre a acupuntura e como tratar o ser humano através desses estímulos da acupuntura. E uma outra linha que é a medicina herbária chinesa, também chamada de fitoterapia, de forma imprópria, porque a medicina herbária chinesa ela tem componente animal, vegetal e mineral, e não só componente vegetal. Por isso ela não é uma fitoterapia, mas o pessoal chama vulgarmente assim de fito chinesa. Então essas duas linhas começaram em regiões diferentes da China, e em algum momento elas acabaram sendo colocadas dentro de um mesmo, vamos dizer, de um mesmo patamar, juntas, trabalhando juntas, e aí a gente tem que citar um pouquinho também as correntes filosóficas que permearam todo esse entendimento da medicina chinesa. Foi quando entra o taoísmo, o confucionismo também teve a sua participação, o I Ching, que é uma linha mais antiga de pensamento, mas quando toda essa linha filosófica entrou e o modelo de acupuntura passou a ter um modelo teórico, então a gente incorporou dentro do que hoje a gente chama de medicina tradicional chinesa uma série de processos que ajudam na saúde do ser humano de forma diferente, tal qual a acupuntura e a fitoterapia para tratar, o tai chi para gerar um equilíbrio físico, a dietoterapia chinesa para melhorar aquilo que você come e o alimento funcionar como um remédio para você, a meditação. Então, o Tuiná, que é uma espécie de massagem nos pontos de acupuntura, já é uma manipulação manual. Enfim, se incorporaram a acupuntura, uma série de outras terapias, formando o que a gente chama de medicina tradicional chinesa. Mas a acupuntura é a mais conhecida, É claro. a mais comum, assim. Quando você fala da questão da massagem, né, dos pés, por exemplo, se fala muito sobre a reflexologia. Ela é um braço aí, digamos, da MTC? É assim, as correntes orientais, elas acabaram vindo de linhas diferentes, talvez até semelhantes, mas um pouco diferentes. A acupuntura, ela é uma linha que tem todo um modelo teórico próprio dela. E
eu vou partir um pouquinho, eu vou ter que trafegar um pouquinho entre o conceito antigo, tradicional e o moderno para que as pessoas Fica à entendam isso. vontade. Quando a gente fala em acupuntura, é importante compreender que tudo isso começou com o ser humano primitivo observando na natureza o animal se estimulando em superfícies pontiagudas e se tratando com esse estímulo. E ele passa a copiar isso. Os achados arqueológicos se chamam pedras bian, são pedras que eram polidas de forma a ficar pontiagudas para estimular a pele. E em algum momento o ser humano primitivo entendeu que se ele ultrapassasse a pele, o resultado podia ser melhor. Passou a usar espinhas de peixe, lascas de unha, de bambu para perfurar a pele. E até que vem a idade dos metais e eles começam a fazer as agulhas. Mas o estímulo ele já era conhecido como algo que podia produzir bem-estar ou cura de determinados sintomas. Claro que isso era muito empírico. Hoje, a neurofisiologia conhece todo esse percurso. Na verdade, a gente tem terminações nervosas livres do tipo A, delta ou C, que se chamam nociceptores. E toda vez que você tem um estímulo doloroso, o nociceptor é ativado. Então, quando a gente coloca uma agulha, o que está acontecendo é que você está ativando uma terminação nervosa livre, você está criando um potencial de ação. Esse potencial de ação sobe por toda a via aferente até a parte do hipotálamo, onde são liberadas substâncias opioides endógenos, que a gente chama que são neurotransmissores, e esses neurotransmissores modulam todas as reações de autorregulação do nosso corpo. É assim que a acupuntura funciona. É claro, é limpo, é fácil de compreender, mas fica a pergunta, como é que os chineses antigos poderiam saber disso há tanto tempo atrás? Isso é uma pergunta que fica no ar. Mas enfim, esse é o estímulo. Então, quando você estimula uma parte da tua pele com a mão, você também, se você estimular essa terminação nervosa, vai ter um efeito. Por isso que a massagem tem algum efeito. Mas claro que não chega à potência de um estímulo direto da fibra com a agulha. Quando nós falamos na questão quando se fala dos antigos, né, da acupuntura, se a gente for olhar para a história, entender outras civilizações também, as sabedorias ali, por exemplo, até hoje, a questão das pirâmides, né, a questão asteca, inca e maia, é algo que nos geram grandes dúvidas, como aquilo pode ter sido feito se não existia uma tecnologia. No que diz respeito às emoções, eu penso que olhando todo esse cenário, as respostas para todos os enigmas que nós vivenciamos hoje, ela está em olhar para a nossa história, olhar para os nossos antepassados, olhar para trás. E quando eu falo em MTC, né, trazendo essa questão da medicina chinesa, a gente consegue, eu acredito muito no equilíbrio da alma, da mente e do corpo. Então, quando você fala na alimentação, na meditação, né, numa prática de atividade física, eu penso que o equilíbrio está todo aí. Só que muitas pessoas justificam que não tem tempo para fazer as coisas. Eu sei que nós vivemos num mundo muito complicado nesse sentido, mas existem algumas coisinhas que nós podemos colocar ali no dia a dia que vão fazer toda a diferença, né? Como, por exemplo, a questão da alimentação e emoções. Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente sobre isso, Henrique? É importante que a gente, no decorrer do tempo, quando a gente traduz os textos chineses antigos e quando a gente compreende tudo isso, é importante que você faça uma adaptação para o nosso conhecimento atual para que isso faça sentido, senão muitas vezes vai acabar não fazendo sentido. Então, quando a gente fala em emoções, o chinês ele é muito claro, o estímulo desses pontos de acupuntura, o trabalho com esses neurotransmissores, ele consegue, vamos dizer assim, modular os nossos sentimentos, mas é importante entender que ele não muda comportamentos. Então, um trabalho de acupuntura, ele pode diminuir a irritabilidade, diminuir a ansiedade, diminuir o nível de preocupação de uma pessoa, mas ele não muda um comportamento de uma pessoa. Sim. Então, os chineses antigos, dentro dessa gama de terapias que eles tinham, eles diziam assim, você pode fazer a acupuntura para você modular suas emoções, mas se existe algo que está descarregando esse tipo de comportamento, você vai ter que fazer os tais rituais, que eles chamam que na verdade eram meditações profundas, onde eles encontravam onde estava a origem desses problemas. Hoje em dia, eu trabalho um paciente no meu consultório que, por exemplo, tem uma depressão, síndrome de pânico, um transtorno de ansiedade, eu vou ajudá-lo muito com a acupuntura, mas eu enxugo gelo se ele não fizer uma terapia auxiliar para mudar o comportamento dele. É onde entra a associação da acupuntura com a terapia, com os vários tipos de terapia, com a inteligência emocional, com o coaching, enfim.
é importante que haja um trabalho paralelo ou através da própria meditação, se ela for bem conduzida, para que essa mente possa ser trabalhada. E essa é a parte que a gente lida, vamos dizer assim, com a parte funcional do emocional. Só que o chinês, ele deixa muito claro em todos os textos dele que se a mente não estiver sendo nutrida por uma boa qualidade de sangue, ela não florescerá sadia e você terá problemas emocionais. Se a gente falar instintivamente hoje com o ser humano, assim, se você não comer direito, você vai ficar mentalmente perturbado, ao mesmo tempo parece algo um pouco radical de se falar, mas ao mesmo tempo parece que existe algo de razão nesse comentário. A gente identifica isso como, claro, eu tenho que estar bem alimentado. Tem gente que fica irritado só de passar a hora do almoço. Imagine uma pessoa com uma nutrição ruim, como isso vai... Então, o chinês ele diz o seguinte, você tem que ter uma boa qualidade de nutrientes no teu corpo. Uma boa qualidade de nutrientes é uma dieta equilibrada entre todos os grandes elementos. A gente tem uma brincadeira, só para descontrair, que a gente fala assim, que as crianças, o certo para elas comerem seria levar elas na feira e deixar elas apontarem o que elas querem comer, porque o organismo sabe, só que a ideia é não deixar elas verem a barraca do pastel, né? Verdade. Então, essa brincadeira é porque assim, a gente tem a noção de quais nutrientes a gente precisa, só que culturalmente a gente é bombardeado por fast food, por comida inadequada. Você vai fazer um curso de gastronomia como eu fiz um dia e você descobre que a comida toda que é preparada com todo com todo aquele glamour, ela é cheia de farinha de trigo, de manteiga, de creme de leite, e isso não passou nem próximo de ser uma coisa saudável para o organismo. Então, as verduras, os legumes, as proteínas para formar uma boa qualidade de sangue vão trazer uma boa nutrição, ou se você preferir falar num conceito mais moderno, uma boa perfusão sanguínea de oxigênio e nutrientes para que o cérebro possa ter um desempenho saudável em relação ao dia a dia e às emoções da gente. Então a alimentação é fundamental para isso. E aí eu posso afirmar que a nutrição ela vai além do ingerir um alimento, é uma nutrição que é emocional também. Porque quando eu trago, né, a questão da ansiedade, hoje nós vivemos no país em outubro do ano passado foi divulgada uma pesquisa onde 44% dos brasileiros sofrem de algum tipo de transtorno relacionado à ansiedade. É um número muito alto. Se você falar em 220 milhões de pessoas, hoje quase metade da população sofre por isso. Porque não come direito, não dorme direito, a questão do sono também, né? Não se alimenta direito. Alguns alimentos, por exemplo, eu aprendi com você que eles influenciam nas nossas emoções dependendo do horário, gente, que a gente come, né? Algumas pessoas, por exemplo, vão fazer dieta e aí, à noite eu como uma salada. Henrique, como é que funciona essa parte da salada? Eu aprendi isso com o Henrique, tá, gente? Então, aí eu vou entrar rapidamente num conceito básico de toda a visão da medicina chinesa, que assim, a gente tem 5 grandes órgãos importantes, o fígado, o coração, o baço, o pulmão e o rim, e cada um desses órgãos é responsável pela metabolização de alguma das nossas emoções. O rim, ele é atrelado ao medo, o fígado, a irritabilidade, a frustração, a mágoa, o coração, a agitação mental barra ansiedade, o baço está relacionado com a preocupação, o pulmão com a tristeza. E cada um desses órgãos também tem um alimento que favorece. Então, o fígado está muito ligado a alimentos ácidos azedos, o rim aos salgados, o coração aos amargos, o baço ao doce. Então, quando a gente come determinados tipos de alimento e quando um chefe de cozinha diz que você tem que ter equilíbrio entre todos os sabores, na verdade, isso produz saúde, porque se eu equilibrar todos os sabores, eu equilibro tudo que todos os órgãos estão precisando. E com isso eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. A questão da alimentação noturna, o sistema do baço-estômago, ele é responsável pela nossa parte de digestão, ele está relacionado com a preocupação. E o baço é um órgão que a gente foi feito à luz do dia, em teoria seria para a gente acordar de manhã bem cedo e no final da tarde a gente encerrar a nossa atividade. Então a gente foi feito pela natureza. Fazia-se lá na roça, né, antigamente. Era até assim hoje na roça é as assim, pessoas né? usam muito isso. Que é muito mais saudável. Eles fazem uma alimentação grande logo que acordam, porque é uma atividade forte que vai ser feita no decorrer do dia. E no final do dia eles comem cedo e normalmente é algo mais aquecido. Se você olhar os chineses à noite, eles comem sopas de legumes com proteínas.
Na verdade, então, o baço, ele gostaria, o baço estômago, que é responsável pela digestão, ele gostaria de receber alimentação até um horário mais cedo, até 7, 8 horas da noite, e que à noite ele não tivesse que lidar com nada cru, frio ou gelado, então que as coisas entrassem de forma quente para facilitar todo o processo digestório, né? Então, existe essa associação muito grande. Mas, na verdade, a gente precisa abrir um pouco mais esse leque, porque não é só o que a gente come. Hoje, quando você cita essa proporção de pessoas que hoje têm ansiedade, e não só, depressão, síndrome do pânico, todas essas desarmonias, o chinês ele tem uma visão muito clara sobre isso. Essas desarmonias, elas têm início na nossa formação intrauterina. Então, tudo aquilo que uma mãe passa durante uma gestação de emocional vai alterar a capacidade física dela de formar bem aquela criança, porque é a mãe que está formando aquela criança. E aquela criança, ela já vai vir com algumas suscetibilidades, dependendo do quanto a gestação dela foi emocionalmente difícil. E essas suscetibilidades, se a pessoa tivesse uma vida confortável, tranquila, talvez não se manifestassem. Mas no mundo onde o ser humano está um afastado do outro, ele não se relaciona com o próximo, ele se relaciona com um aparelho, ele é bombardeado, tendo que ter um desempenho altíssimo para conseguir um cargo de CEO numa empresa. Essas crianças, a gente nunca viu tantas crianças e adolescentes precisando de terapia. Evidentemente, o hábito sociocultural dessa fase do ser humano, ele é extremamente lesivo, tanto para as crianças como para os jovens, Então, esse bombardeamento que aí vem acompanhado de doença, como foi a pandemia, de guerra, como está se ampliando no mundo inteiro, os traços de guerra entre os países, tudo isso está bombardeando o ser humano. Então, infelizmente, a alimentação não é suficiente para segurar isso. As pessoas vão ter que mudar a sua forma de enxergar a vida, de enxergar o próximo, se reaproximar da sua origem, que é tribal, se aproximar do ser humano. É claro que a gente ama todos os benefícios que a tecnologia nos trouxe, mas é tão importante que o paciente entenda qual que é a parte dele no processo de saúde. A ingestão de uma quantidade adequada de água, o número adequado de horas de sono, um relacionamento saudável com seus familiares, com seus próximos, uma alimentação saudável, uma proteção de todas essas alterações climáticas que a gente está vendo. Então, a parte dele é importante para que ele se mantenha saudável. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Eu costumo usar isso muito nas minhas redes. Eu falo, gente, seja a mudança que você quer no mundo. Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas mudem, quer que o mundo mude, mas eu não faço nada para que o meu mundo mude. Então eu preciso me conscientizar, preciso entender quem sou eu, o que eu quero, o que me faz bem. Então essa coisa do conhecimento das emoções, saber que, por exemplo, eu já identifiquei que no final no começo da noite eu comer determinadas comidas, elas não me caem bem. Sabe aquela coisa do pesado, né? A gente fala, putz, eu comi tal coisa, mas ficou pesado. Ela vai influenciar no meu sono, que vai me influenciar no meu humor do dia seguinte, que vai influenciar se eu vou ter ou não uma crise de ansiedade, porque dependendo do que eu comer, ele vai ficar um pouco mais ansioso e tudo mais. E trazendo um pouquinho da questão que você falou dos órgãos e das emoções, né? Como cada um quer dizer sobre alguma coisa ali. E do gosto. Um é mais azedo, um mais para salgado. É muito comum as pessoas falarem assim, o meu negócio é doce, o meu negócio é salgado. Emocionalmente, como é que a gente pode olhar para essas pessoas? Como é que ela pode se olhar e entender e buscar o equilíbrio, Henrique? Porque isso tem trazido grandes consequências para a saúde física. Sim. E para as emoções também, né? Sim. Porque aí uma coisa vai levando a outra, o sobrepeso, ou enfim, que hoje o sobrepeso é uma questão muito séria, a obesidade é uma questão muito séria, emocionalmente até. Então, tudo isso se baseia num dos grandes princípios da medicina chinesa, que é a teoria dos 5 movimentos ou 5 elementos, que prevê que esses 5 órgãos, eles são interrelacionados tal qual na natureza. Então, quando a gente fala em rim, fígado, coração, baço, pulmão, a gente poderia estar falando também em água, madeira, fogo, terra e metal, da mesma forma, como poderia estar falando em medo, raiva, ansiedade, preocupação e tristeza, como poderia estar falando em salgado, ácido, azedo, amargo, doce e picante, ou como poderia estar falando em cor preta, verde, vermelha, amarela e branca. Então,
Esses 5 elementos é algo que a natureza traz para a gente, que eles se interrelacionam da mesma forma, esses 5 elementos. Então, esses 5 elementos representam tudo isso, né? Quando a gente fala na interação desses órgãos, a desarmonia desses órgãos vai evidenciar a falta daquele elemento. Por exemplo, o rim ele está associado à cor preta e o sabor salgado. Se você tiver com o seu rim desarmonizado por fadiga, ele vai pedir mais a cor preta no seu vestuário ou mais o elemento salgado na alimentação para melhorar o tônus dele, isso. né? Toda mulher sabe que durante a menstruação ou ela vai ficar com desejo de ácido azedo, vai querer uma fruta ácida, porque é o sabor do fígado, ou pela dominância excessiva do fígado sobre o baço, ela vai querer mais doce. São os 2 grandes sabores que vão aparecer, porque a parte uterina ela é regida pelo fígado. Então é assim que funciona a medicina chinesa. Cada parte do seu órgão está atrelada, do seu corpo está atrelada a um desses 5 órgãos e sob a regência daquela emoção, daquela cor, daquele sabor. Então, quando uma pessoa te diz que está sentindo muito o desejo daquele sabor, por exemplo, doce, você já sabe que o baço está desarmonizado e provavelmente é uma pessoa muito preocupada porque é emoção relacionada com aquele órgão. Então, você vai fazendo diagnóstico. Por isso que o povo está tudo louco por doce ultimamente, então. Lógico, né? Com Porque esse tá todo nível mundo de preocupado o preocupação, tempo né? todo. Claro, com certeza. Tá muito interessante. Isso são dinâmicas que a gente vê muitas vezes no consultório, que são interessantes. Eu sou oftalmologista, então muitas vezes a pessoa me preocupa porque tem uma dor de cabeça e ela julga que pode ser da visão, e realmente pode. Mas aí ela passa no exame e a gente descobre que não tem nada, ela não tem nenhuma graduação que ela precisa usar de óculos e tal. Mas, doutor, eu já fui no neuro, já fui no otorrino e essa dor de cabeça não passa. E a gente que é acupunturista, a gente sabe, a dor de cabeça é do fígado, então pode ser uma desarmonia do fígado dentro do entendimento da medicina chinesa, e aí eu olho para a paciente e eu tenho que mudar a chavinha e falar, olha, eu vou te falar de outro assunto agora que não é da oftalmologia, é da acupuntura, mas a sua dor de cabeça piora quando você está nervosa? Sim. Você tem fotofobia? Sim. Você tem problema na ATM? Sim. Eu ranjo dentes, eu tenho bruxismo, mas como é que você pode saber de tudo isso? Então, esse é o grande modelo teórico da medicina chinesa. Você está fazendo terapia? Você está fazendo terapia? Então é interessante, porque a gente tem o modelo teórico da medicina chinesa. Eu, como faço as 2 partes, eu sou cirurgião. Para mim, é muito interessante como a medicina chinesa nos traz um modelo teórico, clínico, muito melhor que o da medicina ocidental, muito mais. Não existe nada que você não entenda dentro do modelo teórico da medicina chinesa enquanto sintoma. Mas a medicina chinesa não tem nem os grandes exames e nem as grandes cirurgias que a gente tem na medicina ocidental. Então, que mundo maravilhoso seria a gente juntar as 2 coisas e poder usufruir das 2, né? O que impede? O que você acredita que hoje tem um preconceito? Porque eu vejo que na questão da terapia, apesar de se falar muito mais sobre o assunto, e a gente vê muito fast therapy aí, eu acho que tem muita gente vendendo algumas fórmulas mágicas que me dão medo, porque eu falo, gente, no que diz respeito ao autoconhecimento, ao autocuidado, né, a inteligência emocional, a gente pode ter algumas coisas que nos despertem, mas é um trabalho para uma vida inteira, porque as pessoas ainda acham que você fazer terapia é ir conversar com alguém, como ir na acupuntura, vou lá dar uma fora para ficar um pouquinho mais calmo, botar o meu momento de paz. Já escutei muito, é o momento que eu tenho paz, mas não é só ali no consultório, né? Acho que tanto na minha área quanto na sua, não é só aquele momento, é o que você falou, é enxugar gelo, é ter a consciência de que o depois tem que funcionar e tem que se aliar outras práticas também, alimentação, prática de atividade física, a meditação, que não é, as pessoas ainda acham que meditar, vou esquecer de tudo, vou esvaziar. Gente, ninguém esvazia nada, porque você está vivo, então você está pensando. Então, essa desmistificação, eu creio que seria o grande, né, a chave de ouro aí para abrir essa caixa. Qual a dificuldade que você ainda encontra, Henrique, dentro dessa área da ciência? Então, isso que eu vou te falar, Linda, é algo que está em movimento, isso está em franca mudança hoje em dia. Que bom. Quando eu falo nesse assunto, eu sempre brinco e digo que, assim, quando eu falo o que eu vou falar para você agora, metade dos meus colegas médicos me adora e metade me detesta. Porque... Yin Yang. Por que eu digo isso? Porque o seguinte, eu quando comecei a fazer acupuntura, a referência dos meus colegas era assim, esse colega faz alternativa.
E quando falava em alternativa, não falava de uma forma, no estrito sentido da palavra alternativa, falava de uma forma pejorativa, Não era levado alternativa. a sério, a gente pode falar assim, né? E só que o que aconteceu? Hoje em dia, se você pegar, nós temos 8 residências médicas em acupuntura aqui no Brasil, Caramba. reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina e pelo MEC como especialidade médica. Então, aqui em São Paulo, claro, USP, Unifesp, a AMBA, Associação Médica Brasileira de Acupuntura, tem residência médica. Nós temos em Santa Catarina, nós temos em Fortaleza, nós temos em Recife, nós temos em Brasília, nós temos várias residências médicas. Essas residências médicas, elas mudaram um pouquinho esse contexto, porque num primeiro momento, quando as outras especialidades passaram a conviver com a acupuntura dentro do ambiente acadêmico universitário, houve uma mudança de paradigma. E hoje, por exemplo, quando você está num centro como é a USP, como é a Unifesp, como é a AMBA, onde você tem a residência médica, então o pessoal da Reumato começa a mandar os seus pacientes de fibromialgia e de artrite para a acupuntura ajudar com o tratamento. O pessoal da gineco começa a chamar o pessoal da acupuntura para induzir trabalhos de parto e fazer trabalhos onde a gente evidencia a melhora da fertilidade. O pessoal da oncologia começa a se utilizar da acupuntura. Então, quando os outros profissionais da área passaram a perceber a grande vantagem de trabalhar junto com a acupuntura, isso se tornou um perfil acadêmico. Só que aqui no Brasil, eu posso falar do Brasil, não posso falar dos outros países, mas infelizmente a grande maioria dos colegas se forma e jamais na sua vida vai fazer um único curso de atualização ou frequentar um único congresso. Então, o que começa a acontecer hoje? Hoje, o médico que pertence ao meio acadêmico, ele indica a acupuntura para os seus pacientes. Hoje, 60% dos pacientes que eu recebo no meu consultório para trabalhar com acupuntura são indicados por colegas, oncologistas, ginecologistas, ortopedistas, reumatos, neuros. Eles mandam para que o paciente dele se beneficie do duplo trabalho, da medicina ocidental com a medicina chinesa. Mas aquela turma que não está atualizada ainda a entende como uma coisa alternativa e questiona os seus resultados porque não tem o conhecimento de que hoje a Organização Mundial de Saúde e todas as entidades médicas do mundo inteiro se utilizam da acupuntura como um meio válido de tratamento dentro dos conceitos ocidentais, dentro daquilo que a gente chama de medicina baseada em evidências. Então, por que eu brinco que alguns dos meus colegas ficam com raiva de mim? Porque eu digo assim, se um colega te perguntar se a acupuntura funciona, ele só está evidenciando a falta de conhecimento dele do que hoje é a medicina moderna. Caramba. E é uma coisa tão... E é tão... Não sei se vocês já praticaram, gente, mas a acupuntura, uma sessão de acupuntura é incrível, assim. Você consegue perceber, tem uma entrevista antes, né? Tem uma questão da uma sessãozinha de terapia ali para que o médico consiga trabalhar. Porque ele precisa entender primeiro emocionalmente como você tá, para ver qual a linha que se vai seguir, né, Henrique? E quando eu falo que hoje as pessoas estão passando pelo transtorno de ansiedade, que existe uma diferença, tá, gente? Você ser uma pessoa ansiosa, todos nós temos a questão da ansiedade quando vamos fazer alguma coisa, e você ter um transtorno. O transtorno de ansiedade é uma coisa, a depressão é outra, você estar depressivo e ter depressão é outra. É muito importante que nós possamos colocar cada coisa no seu lugar, porque senão a gente vai alimentar uma indústria perigosa, porque quando eu fico só indo pela medicina ocidental e só na base da medicação, eu posso ter danos neurais, não é isso, Henrique? Sim. Que podem se tornar irreversíveis. Não estou dizendo que não se possa usar medicação, mas existem maneiras através da MTC, da terapia, da erba, que a gente fala da fitoterapia, medicina herbária chinesa. Medicina herbária, que é onde você aprender com aquela coisa da plantinha mesmo, o boldo. Ah, eu tô com problema, vou tomar um chá de boldo. Peraí, mas você tem algum... Eu lembro que uma vez você falou, peraí, você tem algum problema de saúde que de repente possa te impedir de tomar? Porque por isso que é importante a gente conversar com profissionais, gente. Eu bato nessa tecla e vou bater sempre. Para de ficar aquela coisa das buscas somente de internet. Tem profissionais na área, busque.
tem o médico o acupunturista, tem a terapeuta, tem na área da educação física, né, do cuidado físico, tem lá o nutricionista, tem o profissional de educação física, porque essa coisa de só pesquisa, de fórmulas mágicas, ao meu ver, tá, é irresponsabilidade, porque eu preciso conhecer o meu cliente, paciente, para poder dar um direcionamento. Posso me equivocar? Podemos nos equivocar, mas a gente consegue corrigir no meio do caminho. Dependendo da situação, os danos podem ser bem perigosos. Tá? Então, nos conhecer emocionalmente é muito importante. Procurar uma terapia, uma psicoterapia, uma acupunturista, aliar essas técnicas, não é isso, Henrique? É muito importante. Porque aí você vai lá e faz uma sessão de acupuntura, mas aí você faz um daycare, vai para acupuntura, tira aquela manhã para ir na acupuntura e vai fazer a terapia, ou o inverso. Mas procure tirar uma horinha. Porque se você parar para pensar, você fica 1 hora no celular, às vezes, do nada. E por que não fazer isso por você, 1 horinha por você? Né? É tão importante assim. Como, Henrique, você acredita que nesse mundo onde a ansiedade tem sido, né, e a depressão tem sido algo tão mortífero, porque elas sobrecarregam os órgãos, o coração. As pessoas hipertensas, né, pessoas com cardiopatias, é por conta do transtorno de ansiedade, de depressão, porque dá uma sobrecarga emocional, algumas, como é que fala? Alguns hormônios, né, são tidos em mais ou menores cargas. Como você acredita que, aliando a terapia e usando a acupuntura, as pessoas possam se colocar no trilho, botar o trem dela no trilho ali para poder, né, que foi descarrilhado com tudo isso? Então, eu vou colocar um conceito que num primeiro momento vai parecer um pouco subversivo, mas todo mundo vai acabar entendendo esse conceito. Quando a gente fala em entendimento dessas emoções pela medicina chinesa, tem algo que precisa ser pensado, que é assim, em primeiro lugar, eu citei agora na nossa conversa a questão da vida intrauterina, né? Os textos chineses antigos, eles falam que a mãe deveria ser uma boba, mas boba é uma tradução ruim, na verdade, dos textos, e o que eles estão querendo dizer é o seguinte: mãe, você está grávida, senta numa pedra, fica olhando o horizonte, fica sentindo a brisa, não se envolva em nenhum problema, não se canse, não se submeta a problemas emocionais para que essa criança possa nascer sadia. Bem, hoje a gente vive um momento onde a mãe, ela trabalha no mercado corporativo, ela tem uma série de metas que ela tem que bater, ela ainda acredita que ela tem que ser uma ótima esposa, uma ótima mãe. Ou seja, qual é a mãe que hoje tem uma gestação tranquila, relaxada e sem boba? Não tem como. Não existe. Então, já começa aí. Então, o fator precursor da ansiedade, da depressão, ele já vem de uma vida intrauterina que está sendo cada vez mais agitada pela nossa mudança sociocultural. Em segundo lugar, quando a gente falou aquela história dos 5 elementos, da água, da madeira, do fogo, a gente diz que tudo começa na água e tudo termina na água. A terra, quando começou, era uma sopa líquida gigantesca, né? Então, depois que ela se resfriou. Então, tudo começa na água e termina na água. E a água na medicina chinesa é o rim, e o rim está atrelado à emoção do medo. O que significa isso? É que o medo é a mãe de todas as emoções. Quando eu tô com raiva, a minha raiva tem origem em medo do que vai acontecer comigo. Quando eu tenho ansiedade, a minha origem está no medo. Quando eu tenho uma preocupação, a origem dela está no medo daquilo que eu vou ter que passar com aquele assunto. Ou seja, o medo é a grande emoção precursora de todas as outras. E não o amor, como as pessoas acham que é só o amor. E não o amor. Né? O medo, a gente nasceu com ele. O nenê, quando ele está na barriga da mãe dele, ele tem que estar no meio escuro, quentinho, silencioso, com batimento cardíaco compassado e com uma voz doce falando para ele, bonitinho, bonitinho. Quando a mãe fica com um ataque cardíaco, sabe o que ele tem? Medo. Medo do quê? De morrer. É o medo mais básico do ser humano. O ser humano, ele tem que se alimentar, mas ele tem medo de não conseguir se alimentar porque ele vai morrer. Ele tem medo de não fugir de predador porque ele vai morrer. Ele tem medo de não arrumar um abrigo porque a tempestade vai matar ele. Então, o medo é a origem de tudo isso que hoje a gente divide em depressão, síndrome de pânico, transtorno de ansiedade. Tem um monte de doenças que têm nomes, mas eu às vezes pergunto para os meus alunos assim: você é psiquiatra? Eu sou psiquiatra. Ok.
Me explica a fronteira exata aonde eu estou só desanimado e a partir daqui eu já estou deprimido. Me fala onde está essa fronteira. Como que eu diagnostico? Isso é com certeza uma depressão e não é só um desânimo grande pelo que a pessoa está passando. Não existe. Porque a gente deu um nome de depressão, a gente deu um nome de transtorno de ansiedade. O ansioso, ele é rápido, ele é agitado, ele tem insônia, ele tem palpitação. O deprimido, ele está desanimado, sem vontade de fazer as coisas, sem ver graça em absolutamente nada, com alguma melancolia. Mas tudo isso começou no medo intrauterino pelo que ele passou e se desenvolveu com os medos que ele passou a ter no decorrer da sua vida, com as coisas que ele teve que passar. Então, no fundo, o que a gente tem que tratar é o medo. Então, quando o paciente vai a um consultório e a gente vai ajudá-lo com a acupuntura, nós vamos trabalhar objetivamente pontos que vão começar a dar mais motivação, disposição para ele vencer esse medo. A gente, se tiver raiva associada, a gente vai conseguir sedar essa irritabilidade excessiva. A gente vai conseguir melhorar a insônia, a gente vai conseguir tirar a palpitação, mas eu de novo vou cair num ponto onde a gente já falou. Ele precisa ressignificar a origem do medo dele. E isso ele só vai conseguir com alguma terapia auxiliar. Não tem fórmula mágica, né? É terapia e pronto. Não tem. Agora na pós nós falávamos muito, os professores falavam muito sobre isso, que não existe emoção positiva ou negativa, existem valências, existe o peso que a gente dá. Então, quando você fala sobre medo dessa forma, é uma valência, porque ele serve para me proteger, para não atravessar uma rua sem olhar e tudo mais, mas hoje, da forma com que ele chega, né, como nós o vivenciamos, ele me paralisa e ele me traz algumas doenças, né, ou potencializa algumas doenças baseada no que eu sinto ali. Em se tratando de processo gestacional e de crianças, é possível tratá-las com a questão da acupuntura? Uma mulher grávida, ela pode fazer? Uma criança? Existe alguma contraindicação, Henrique? Não existe contraindicação. Eu já tratei nenê de 40 dias de vida. Então, o que muda é o recurso que você usa. Porque você levar uma criança para ela para ela receber um tratamento onde você tem um estímulo doloroso, que é a agulha, não é tão doloroso assim, mas para a criança, sim, a visão de uma agulha, algo que vai machucar, então a gente usa outros recursos, como é o laser, por exemplo. A gente tem laser para usar nos pontos de acupuntura da criança, que aí não é doloroso, a criança faz, mas não existe contraindicação de acupuntura. A gestação é um momento, na verdade, muito particular. Eu trabalho muito hoje com gestante, primeiro para aumento de fertilidade, para quem tem infertilidade, ou seja, para quem quer engravidar, para quem já está grávido, manter uma gestação sadia. Durante a gestação, você emocionalmente tranquiliza a mãe com a acupuntura, você tira as dores lombares, você melhora a qualidade do sono dela, você melhora o processo de digestão dela, some com as náuseas, com o mal-estar digestivo. Então, você gera uma qualidade excelente de gestação. E quando chega o fim da gestação, a gente trabalha muito em parceria com os obstetras, as ginecos-obstetras, os ginecos-obstetras, e eles nos orientam o momento onde eles querem que a gente comece o processo de indução. Através da acupuntura, a gente começa a fazer o trabalho de indução do trabalho de parto. Então, na verdade, não existe contraindicação. Mas a mãe, é muito importante que esse tratamento seja feito gerando informações para ela de como ela tem que se portar mentalmente para o mental dela não prejudicar essa criança. E também depois que essa criança nasce, hoje nós temos uma carga muito grande relacionada com o futuro dessas crianças, porque no passado, o que elas recebiam de informação em relação ao que elas teriam que produzir para serem bem-sucedidas era uma coisa relacionada com a meritocracia. Se você se esforçar e tiver um diploma e em algum momento você conseguir comprar o seu imóvel... Veja, tudo isso eram metas que eram atingíveis por uma simples meritocracia. Você se esforçou, você atinge. De sucesso a partir daí, né? Hoje, a criança, ela é levada a acreditar que se ela não for aquele youtuber de sucesso, ou aquela pessoa que inventa aquele aplicativo fantástico, ou se ela não for CEO de uma empresa, ela não vai ter sucesso. E a meritocracia muitas vezes vai por água abaixo. Veja quantos empresários a gente conhece, que são pessoas extremamente qualificadas, que estudaram, fizeram 2, 3 MBAs, falam 4 línguas, e eles estão sem emprego, enquanto alguém abre um simples canal de divulgação de mídia e começa a falar o que ele tem na cabeça dele, e se cair nas graças do público, ele vence. Então,
isso tudo está gerando uma incerteza muito grande sobre o futuro dessas Medo crianças. do futuro. Medo. Aí vem a ansiedade. De novo a gente cai no medo e aí vem a ansiedade. Porque é por isso, as pessoas estão vivendo muito lá na frente, né? Medo de não conseguir, medo de não ter sucesso, medo de não. Medo. Então, esse medo vem pra ansiedade, e aí, de novo, eu caio naquele looping de tipo, como vai ser? E é onde eu tenho que me conhecer, entender o que faz sentido pra mim. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa solteira, que não quero ter filhos, por que eu preciso e não tenho herdeiros? Vamos dar um exemplo. Hoje é muito comum as pessoas optarem por não ter filhos. Por que eu preciso construir um patrimônio de $1 bilhão? Por que eu... Pra quê? Por quem? Pra mostrar pra quem? Né? O autoconhecimento, ele nos liberta nesse sentido. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me cuido, né, e investir em você é o retorno mais garantido. Veja bem, eu posso ter tudo isso, mas desde que faça um real sentido pra mim. Né? O que faz sentido? Ah, putz, eu gosto de viajar. Então tá bom, trabalhe, tem isso para viajar e aproveitar a vida, né? E conheça o mercado, conheça, se cerque de novo, novamente falando na questão dos profissionais, que possam te auxiliar para que você passe a viver com menos medo. Porque o medo do, ai, putz, mas eu vou ficar sem dinheiro. Porque tem gente que usa muito isso, né? Ai, não, mas a minha vida é hoje, então eu gasto tudo. Tá bom, mas e aí lá na frente? Ai, mas aí eu vou ficar. Putz, aí vem o medo. Aí começa a pensar, né? Daquela cutucadinha do medo. Não, procura um profissional que vai te ajudar nisso. Procura olhar para isso. E quando você se trata, né? Trata de algumas questões relacionadas a isso. Fazendo terapia, fazendo uma acupuntura, e lá tirando o seu momento de acupuntura, né? Olhando para si, eu penso que a gente encontra a solução para vários problemas. Porque é o momento que você tá com. É você com você mesmo. Até porque a pessoa que mais fala mal de você é você, tá, gente? Vai botar a culpa nos outros, não. Porque quando você tá ali com seus pensamentos, então, quanto mais eu consigo, né, ficar brother ali dos meus pensamentos, menos eu vou me culpar e sentir medo por achar que eu não vá conseguir, por achar que eu não vá, né? Que eu não vá ultrapassar algumas barreiras aí, ou derrubar algumas barreiras mesmo, que Sim. não precisam estar nas nossas vidas, assim. Na questão da popularização, existe algum projeto hoje, Henrique? Como é que vocês veem isso para que as pessoas conheçam mais a questão da MTC? É assim, a gente tem algumas linhas muito interessantes. Hoje em dia eu tenho vários colegas meus que estão recebendo uma carta branca para implantar a nível de SUS a acupuntura. Então hoje a acupuntura já Caramba, que está no SUS. legal! A gente tem várias unidades que oferecem, tenho vários colegas que têm ambulatórios de acupuntura pelo SUS. Então toda essa divulgação já está acontecendo. Existe uma questão, eu não vou entrar no mérito dessa questão, porque é um assunto longo e que gera uma polêmica, às vezes até um pouco agressiva, mas aqui no Brasil existe uma guerra jurídica entre os médicos e os não médicos sobre quem pode fazer acupuntura, né? Isso é bastante complicado, porque, por um lado, aqui no Brasil, existem cursos direcionados para não médicos e são cursos validados, então a pessoa pode fazer esse curso, só que também a gente tem aqui no Brasil manicures que fazem acupuntura. E você introduzir uma agulha numa terminação nervosa, com todos os danos que isso pode causar, além de que, assim, você vai tratar uma paciente, é muito difícil você chegar para um leigo e ele compreender a diferença de diagnóstico na acupuntura entre você ter um cisto de ovário, uma endometriose ou um mioma. São diagnósticos completamente diferentes, são Sim. protocolos diferentes, você tem que ser médico para saber essa diferença, para fazer esse diagnóstico, para escolher a melhor terapêutica, para você avaliar um exame de um paciente que venha com um problema, para você estipular o teu protocolo de tratamento. Então, existe hoje essa guerra. Então, a condição financeira acaba determinando muito quem o paciente vai buscar para lhe tratar com a acupuntura. Sim. E muitas vezes vai cair na mão de alguém que não tem essa qualificação para fazer isso. E isso é uma coisa que é bastante complicada, porque a gente lida no dia a dia com uma série de... A gente vai parar no hospital uma série de pacientes com lesões causadas por agulhamentos de não médicos. Caramba! E isso é um negócio bastante complicado. Então,
É uma polêmica que existe uma guerra sobre isso, que está acontecendo, evidentemente os médicos pleiteando que o conhecimento médico é necessário para você fazer um estímulo invasivo como é a acupuntura, e os não médicos defendendo o lado deles, e essa guerra se estende aí já há bastante tempo, com ganho de causa para esse lado, para aquele lado, é uma coisa que é bastante complicada. O ideal seria os chineses, os próprios chineses lá, eles fazem com o médico, acupuntura, né? Então, o ideal seria que procurasse o médico para fazer sua acupuntura, para fazer um bom diagnóstico da sua patologia e estipular um tratamento adequado àquela doença, àquela patologia, àquela coisa. Então, já existe a nível de SUS, praticado por médico também, mas a gente espera que isso seja divulgado e que toda a população tenha acesso a isso, porque isso reduz brutalmente a quantidade de medicação que alguém tem que usar. Sim. A acupuntura, quando ela não elimina a necessidade do medicamento, ela não gera a cura de um determinado padrão, ela consegue minimizar a quantidade de medicação para intoxicar, porque a gente sabe que não existe nenhum único remédio que não tenha efeito colateral. Então, sempre a gente vai estar lidando com isso. Sempre quando eu falo que eu vou fazer a ingestão de alguma medicação, eu tô falando que eu vou usar uma droga. Bom, a gente precisa desmistificar isso. As pessoas ficam falando, não, mas é só um remedinho para dor de cabeça. Eu conheço pessoas que tomam remédio para dor de cabeça todo dia. Então, já se tornou alguma coisa um pouco mais perigosa. De repente, eu vou fazer uma acupuntura, entender, ou uma terapia, onde é que está emocionalmente aquilo acontecendo, eu vou conseguir me livrar disso. Eu tenho um estudo que fala, tem um médico e uma médica, acho que é a Ellen Fisher, se não me engano o nome dela, ela fala que cerca de 73%, acho que até mais, tá, gente? Das pessoas que estão no ambulatório hoje, que vão procurar um médico, se elas olhassem para suas emoções, se elas buscassem olhar para aquilo de maneira preventiva, fazendo uma acupuntura, uma terapia, meditando, elas não estariam lá. É muito alto isso. 73%, gente. É muita coisa. Você acredita nisso também, Henrique? Eu não sei falar em termos de percentual, Linda, mas você sabe, eu de forma assim, bem rápida, eu costumo dizer para as pessoas assim, quando a gente fala nos conceitos da medicina chinesa, para quem não conhece a filosofia oriental, talvez eles sejam um pouco impalpáveis. Então, o chinês ele fala em desequilíbrio do yin ou do yang. Gente, isso sabe o que é? Sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático, pH ácido ou alcalino, midríase ou miose, são os dois polos que o nosso corpo trabalha o tempo inteiro, num Sim. polo mais yin, num polo mais yang, ou o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático, regulando as funções do nosso corpo. Na verdade, não é nada que fuja a isso. Então, a compreensão do que é esse desequilíbrio yin, o que é esse desequilíbrio yang, vai fazer a gente entender quem descarrega mais no corpo, quem descarrega mais na mente. E quem tem como fator causal das suas doenças a mente, quem tem como fator causal o alimento, quem tem como fator causal a forma como se expõe aos fatores lesivos do clima, o frio, o vento, a secura, o calor, a umidade. Ou seja, eu não sei falar em proporção, não sei falar em percentual, mas certamente eu posso afirmar sem margem de erro que um percentual grande das doenças tem como origem a falta de uma melhor harmonia mental, ou seja, a falta de se conhecer melhor. A gente estava falando agora há pouco e me veio à mente quanta gente durante a pandemia descobriu que estava mal casado. Sim. Sabe por quê? Porque não convivia com aquela pessoa embaixo do mesmo teto. Cada um saía no horário do dia, se viu no final do dia. Quando a pessoa se viu frente a frente com a outra num isolamento social, ela descobriu que não estava bem casado. Aumentou a violência doméstica, inclusive. Violência doméstica. 400% o índice. Descobriu que teve filhos só porque existia uma exigência familiar que ele tivesse Social. filhos mais menores. Então, você pega uma pessoa que não queria estar casado com aquela pessoa, mas também não faz nada para mudar, não queria ter tido filho, mas tem que administrar um filho. E aí ela se coloca, como você falou, num trabalho excessivo, mas ela está se trabalhando para se esconder da vida que ela mesma criou, e a doença inevitavelmente aparece. Aparece, não tem né? jeito, não tem jeito. Por isso que o autoconhecimento liberta. Com certeza. Ele nos liberta. Quanto mais eu me conheço, mais eu não vou deixar que a pessoa fale, você tem que ter filhos. Com certeza. Ou você tem que... Não, porque não é o que eu quero. Mas não é o que eu quero. Pra mim tá bom assim. Não se trata de ser responsável ou irresponsável, pelo contrário. Se trata da responsabilidade com as minhas emoções e com a emoção de outras pessoas também. Henrique, tá acabando o nosso papo. Uma pena. Né? Tá tão bom. Fala pra gente...
onde te encontrar, como é que é o seu trabalho. As pessoas precisam, né, gente, descobrir, por favor. Vocês não têm noção de como é isso, gente. Precisam descobrir esse tesouro que é Henrique Cid aqui, por Oh, meu gentileza. Onde a Deus. gente te encontra, nas redes sociais, quais são os trabalhos que você está fazendo. Se são para pessoas, né, nós simples mortais conseguimos ter essa acessibilidade ou só para médicos. Fala um pouquinho disso pra gente, Henrique, por favor. Então, na verdade, assim, eu tenho um trabalho que é na minha clínica, né? A minha clínica fica em Moema, né? E lá a gente faz atividade de acupuntura regularmente, né, para a turma. E fora minha clínica, nas redes sociais, eu tenho meu Instagram, o Dr. Acupuntura, onde eu coloco informação para todo mundo. Mas o meu direcionamento principal no Instagram está relacionado muito com quem vai fazer um curso de acupuntura. Eu só leciono para médicos, né? Eu faço parte do Colégio Médico de Acupuntura, então eu só leciono para médicos. Você foi A minha professor de EPM atividade. durante muitos anos, não foi? Eu fui professor da pós-graduação e da residência de acupuntura da Unifesp, Ah, tá. EPM, durante 10, 11 anos. Depois eu migrei para a Associação Médica Brasileira de Acupuntura, onde eu dou aula hoje na residência e na pós-graduação, também só para médicos. Eu dou aula para o Colégio Médico de Acupuntura de Goiânia, de Goiás, que também são médicos de lá que se formam em acupuntura, para o Colégio Médico de Salvador. Então eu dou aula para várias turmas de estados diferentes, assim, em Sementinhas acupuntura. sendo plantadas. Sementinhas, as pessoas precisam conhecer, isso é maravilhoso, é Merecem, encantador, merecem. O ser humano merece, isso é um legado incrível que a humanidade trouxe do Oriente, que é a acupuntura, ela precisa ser divulgada, as pessoas precisam conhecer isso, é um recurso fantástico. E fora isso, a minha atividade é só realmente na minha clínica, além de toda essa parte das mídias. Pelo seu Instagram, a gente consegue entrar em contato com a sua clínica? Lá tem uma maneira de agendar uma consulta com você. Você tem uma equipe médica também trabalhando com você lá, né? Eu tenho uma equipe médica, todos foram formados dentro da mais estrita boa formação de acupuntura para médicos, né? Meu consultório fica em Moema, na Avenida Roxinol 124. As pessoas podem me localizar, o telefone 5542-3746. E pelas redes sociais também, pelo Instagram, o pessoal também consegue me localizar. Se você pudesse dar um conselho nesse momento para as pessoas que estão nos assistindo aí, sobre essa questão acupuntura, né, MTC versus emoções, qual que você daria, Henrique? Olha, de uma forma muito clara, não tenho nem dúvida para te falar isso. Se aproxime de quem você ama. Porque parte do seu adoecimento é porque você está longe das pessoas. Caramba, forte isso, Henrique. Forte. A começar por si também, né? A começar por si. O ser humano tem que voltar à essência dele, ele tem que se voltar para quem ele ama, ele tem que conviver com quem ele ama, ele não é obrigado a conviver com quem ele não quer conviver. Então, no momento onde ele identifica tudo aquilo que está gerando insatisfação, ele tem que resolver os seus conflitos, tirar da frente o que lhe traz insatisfação e se aproximar de quem ele ama, porque é o único feedback que vai realmente harmonizar a mente dele. Então, o amor também cura o medo, a gente falando sobre, né? O amor cura o medo. O amor cura o medo. Cura. É isso, gente. Muito obrigado, Henrique, pela sua presença aqui hoje. Eu estou me sentindo muito honrada e muito feliz. Você sabe o quanto eu quero poder plantar sementes de conhecimento, desmistificar a questão do autoconhecimento e trazer... vou trazer você mais vezes aqui para a gente falar um pouquinho mais. Com certeza. Trazer às pessoas a consciência, gente, de que a gente pode sim, sabe, olhar pra gente sem essa questão do tipo, para eu me cuidar, para eu me amar, eu preciso ser uma pessoa, preciso ter dinheiro, né? Eu preciso encontrar o meu valor, que vai além do dinheiro, né, Henrique? Eu preciso encontrar o meu valor. Então, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Henrique, muito obrigada e que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo para vocês. Até mais. Beijo, gente. Muito obrigado.